E aí, desenrolado digital, tudo certo? Nós vamos começar agora a oitava dica de como melhorar a sua arte para converter mais clientes. Na dica de hoje, nós iremos falar sobre fonte. Qual a melhor fonte que você deve escolher para converter o seu cliente? Vamos nessa? Beleza, então é o seguinte, a fonte tem uma importância muito grande na elaboração da sua arte. A fonte é que passa o recado para o cliente na questão da leitura, né? A gente já falou sobre imagem, sobre como produzir a imagem, sobre como compor a imagem, mas quando você constrói a sua arte, ela também possui um texto, um título, uma descrição. Então, o tipo de fonte que você deve utilizar deve ter uma harmonização com a sua arte, com a sua imagem, com o recado que você quer dar. Quer ver um exemplo? Olha aí. Essa palavra, forte, quando eu escrevo ela numa fonte cursiva, ela não traz a ideia de ser uma coisa forte. Já quando eu escrevo da forma correta, com uma fonte pesada, uma fonte forte, ela traz a conotação. A não ser que se eu quiser brincar com a palavra, né? A palavra delicadeza, por exemplo. Se eu colocar a delicadeza dessa forma, ela não traz a leveza, a poesia que a palavra traz, né? Pelo contrário, quando eu escrevo com essa outro tipo de fonte aqui, ó, fica bem mais fácil de você entender qual a intenção da palavra. Então, é muito importante que você analise como você quer passar o recado do seu produto, do seu negócio para o seu cliente através da fonte que você escolhe. Olha só, existem dois fatores que a gente tem que analisar na escolha da fonte, tá? Um é a legibilidade e a outra é a leiturabilidade. O que significa esses dois fatores, tá? Como o próprio nome diz, legibilidade é o quanto ela é legível para o usuário final, o cliente que está vendo a sua arte, tá? Então, ela é legível. A legibilidade a gente aplica muito em títulos, tá? Em logotipos, em que você pode usar, por exemplo, a fonte cursiva e ela ser de fácil leitura. Se é legível a leitura daquele texto. No entanto, se você pegar um texto como esse aqui, ó, e colocar ele todo em fonte cursiva, não dá para ler, não fica muito legível a leitura dele, correto? Então, esses dois fatores são importantes de você analisar, legibilidade e leiturabilidade. Olha outro exemplo aqui. Esse texto, você tem um título, né, com letra cursiva, que dá para você ler tranquilamente. Já o conteúdo, a informação, também está em cursiva, ou seja, não tem a leiturabilidade. O contrário também acontece, né? Se eu colocar o título numa fonte bastão, que a gente chama, né? A fonte bastão é aquela fonte estilo Arial, não tem serifa. E abaixo você também tem a fonte bastão, dá para ler os dois. Agora vamos ver esse exemplo. Ó. Eu vou colocar o título com a fonte cursiva e o texto com a fonte bastão. Olha como fica harmonioso, né? Eu posso brincar com o título usando uma fonte cursiva, que é a legibilidade, e embaixo eu tenho a leiturabilidade. Beleza? Os tipos de fonte eles são basicamente esses que eu falei. É a fonte com serifa e a fonte com bastão e a cursiva, tá? Serifa é aquele pedacinho que existe em cada final de algumas fontes, como a Times, por exemplo. Você vê lá no finalzinho da Times, né? De cada fonte, na quina de cada fonte, você vê um tracinho, um pedacinho de imagem, né? Da fonte mesmo. Essa serifa, ela tem um objetivo. Tá? Na impressa, na arte impressa, ela dá sinal da intenção de continuidade. Você lê e uma fonte vai completando a outra, tá? E dá uma leitura mais agradável. Na web, ela já não funciona tanto. É importante você usar na web a leitura bastão, porque é uma visão diferente, tá? É lógico, evidente, que nada é uma regra 100%, tá certo? É uma ideia, né? É uma informação, é uma dica de como você pode utilizar. Sabe por quê? A fonte Times, por exemplo, ela é uma fonte muito clássica, né? E a gente pode dizer assim, alguns chamam de fonte antiga, muita gente não usa ela. Mas eu posso pegar uma fonte atual com serifa. Olha esses dois exemplos aí, a Times e essa outra fonte aqui, ó, que você está vendo aí. Ela também possui serifa, mas ela é uma fonte moderna. Ok? Então é esse o objetivo de você estudar a aplicabilidade das fontes na sua arte.
Bom, a dica básica sobre fonte é essa. Você tem que analisar qual a intenção da sua arte, qual a proposta do seu negócio, do seu produto, da sua informação, e você estudar, fazer, desfazer, deletar, refazer, pedir opinião, se colocar na posição de um cliente, de uma pessoa que está ali passando, para ver se a informação está realmente sendo bem colocada para o público geral. Beleza? Então é isso. Esse vídeo está na playlist do YouTube, tá certo? E nessa playlist tem as outras dicas de como melhorar a sua arte para converter clientes. Ok? Desenrolado. Então, a gente se vê na próxima dica, que é sobre formatação da arte. Olha só, também tem um grupo no Telegram que eu criei, Desenrolado Digital, para dar dicas quase que diárias sobre como melhorar a sua arte digital, beleza? Para fazer parte desse grupo, você vai no meu site www.desenroladodigital.com.br e tá lá o link para as minhas redes sociais, beleza? Aquele abraço.